Fala pessoal, boa noite. A gente vai estar começando mais uma aula, certo? Pessoal, eu estou aqui na plataforma, beleza? Só lembrando que todas as nossas aulas estão disponíveis na plataforma da universidade, beleza? Quem não estiver conseguindo acessar pela plataforma pode estar entrando em contato, a gente disponibiliza o link via, mensageiro disponível. No caso pode ser WhatsApp ou similar, para que vocês possam estar acompanhando o vídeo diretamente do YouTube, beleza? Lembrando que as nossas atividades não pararam, certo? Então a gente precisa acelerar, mas de uma forma que todos consigam acompanhar sem perdas, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Na nossa última aula, eu mostrei para vocês a utilização de aspectos condicionais utilizando o if e else, beleza? Inclusive deixei uma atividade disponível, né? Essa atividade alguns alunos já me entregaram, outros ainda ficaram de me entregar, beleza? Vamos só ver aqui qual é a atividadezinha. Deixa eu verificar aqui. Correção, essa daqui, ó. Correção da atividade aspectos condicionais if else. Nós temos essa atividadezinha aqui, que foi a da nossa última aula, né? Nós tivemos essa última aula corrigindo o exercício anterior. E nós aqui estamos com uma questão que ficou de vocês entregarem. Essa questão, certo? Ela não vai utilizar, pessoal, simplesmente os aspectos de if e else. Dentro do aspecto if e else que nós estamos já conhecendo, que é o se e o se não, né? Aqui representado pelo if e else, nós temos alguns atributos que vão fazer com que essas condições que nós impomos para que um código seja executado fiquem de uma forma mais complexa, dependendo do tipo de atividade que você queira executar, certo? Para que vocês consigam identificar de uma maneira mais adequada, eu vou estar abrindo aqui o dev, o dev C++, que é a nossa IDE, beleza? Que é a nossa interface de desenvolvimento, beleza? Então, quando eu crio aqui um novo documento, eu venho para minha tela de desenvolvimento, certo? Tá, então vou criar aqui um exemplo simples para vocês poderem estar entendendo o que eu quis dizer em relação aos atributos dentro do if e do else. Então vamos começar aqui com as nossas variáveis, que vai ser utilizando o código include, variáveis não, perdão, nossas bibliotecas, stdlib.h, vamos declarar mais uma que é o include, stdil.h, mais uma, include, conio.h, include a matemática, mary.h, e por fim o include, que é o que? Está faltando uma, que se chama locale.h. Vamos criar nossa função principal. Dentro da nossa função principal que nós criamos aqui variáveis, certo? Então eu vou criar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui, chamar uma variável do tipo float, float salário, e eu vou pedir para ele imprimir um texto na tela pedindo para digitar o salário, ó. printf entre com o salário, scanf. Vou colocar aqui o meu %f, que é do tipo float, vírgula e comercial, que vai estar armazenando na variável salário. Perfeito. Então, o que eu faço agora? Eu vou colocar as minhas condições. Se salário, eu vou colocar aqui uma condição onde eu vou estar trabalhando com intervalos, que vai ter um início e um fim. Esse intervalo ele precisa ter um início e um fim. Então eu vou colocar o meu salário, se o meu salário for maior que 1.800 e o meu salário for menor ou igual a 2.500, aí eu quero que você faça o que? Dê um bônus,
de R$ 100. Então, vou pegar aqui e vou colocar printf, seu salário final é de... Aí, vou colocar aqui o meu %f, vou colocar uma vírgula, salário mais 100. Certo? Então, o que eu quis dizer aqui? Eu coloquei um intervalo, né? Eu escolhi e defini um intervalo que eu vou estar trabalhando. Um intervalo que seja maior ou maior que 1.800 e menor ou pelo menos igual, né, a 2.500. Eu vou colocar maior ou igual para ficar mais fácil do entendimento. Porque se eu coloco maior ou igual, eu também coloco o 1.800. Se eu deixasse somente o maior, não ficaria o 1.800, teria que ser o 1.801. Então, vou deixar assim para ficar mais fácil de vocês conseguirem compreender, beleza? Certo, então, se o meu salário for maior ou igual a 1.800 e o meu salário menor ou igual a 2.500, eu quero que acrescente R$ 100, certo? Se não, eu quero apenas que digite um texto na tela, imprimindo o seguinte: seu salário é de... Aí vou colocar um %f, vírgula, salário. Mostrar o salário normal. Beleza? Então vou colocar aqui um System Pause. Coloquei aqui um System Pause, coloquei aqui um retorno 0. Beleza? Ok. Então, para vocês terem ideia, até então nós só estávamos trabalhando com condições pequenas, maior ou igual, né, uma única condição, mas a partir do momento que eu utilizo o e, né, eu trabalho aí com os meus aspectos lógicos, né? Além do se não, existe o e, o ou, são condições que também podem ser impostas dentro de outras condições, certo? A partir do momento que eu defino um se, somente se, né, eu estou afirmando se e somente se alguma coisa acontecer. Essa coisa ela pode ser representada por um intervalo de tempo, né, ou de dados, nesse caso aqui com números. Se o meu salário for maior ou igual a 1.800 e o meu salário for menor ou igual a 2.500, eu estou impondo uma linha, né? Então eu estou colocando aí um intervalo entre 1.800 e 2.500 reais. Dentro desse intervalo, certo? Estabelecido aqui dentro, é o critério que eu tenho para que isso que está na linha 16 possa acontecer. Pegar o meu salário e agregar mais 100. Ok? Então eu utilizo o E para fazer esses aspectos comparativos de intervalos. Beleza? Então vou colocar o seguinte, vou aqui compilar e vou salvar aqui na área de trabalho como calc 02. Ó, rodou. Entre com o salário. Beleza, então vou colocar aqui 1.800. Ó, ele somou, o seu salário final é de 1.900. Beleza. Então vamos colocar um salário menor que 1.800. Vamos colocar um salário de R$ 900. Seu salário é de R$ 900, certo? Então, beleza. Então, o que acontece, galerinha? O que está representando aqui, né, é basicamente o que eu acabei de programar, né, aqui no na nossa IDE. Vocês podem observar que nós temos os erros comuns de escrita, né, porque o algoritmo não consegue identificar qual é o idioma que nós estamos trabalhando, então nós precisamos setar o idioma que vocês já estão acostumados, né? Beleza? Eu vou até setar ele aqui para que vocês consigam mais uma vez, mesmo repetindo, mas vamos recapitular, que é o set locale, né? Set locale, vamos abrir o parênteses, vamos colocar o LC underline ao vírgula, abre aspas, escrever português. Perfeito. Feito isso, vírgula. Vamos ver agora se a gente executa com tudo nos conformes. Beleza. Entre com o salário, vou colocar 2.500. Seu salário é de R$ 2.600, tá? Então, porque eu estabeleci o meu intervalo, certo? Então, para resolver essa questão, pessoal, que nós temos aqui do imposto de renda, né? A gente tem que impor esses intervalos, porque aqui eles trabalham com um salário de a partir de 1.000, né? Do ponto inicial do seu salário até 1.903, onde você fica isento,
né? E a partir de 1903 em diante, eles já estabelecem aí uma porcentagem específica para ser cobrado, para ser taxado, né? Que são essas que eu impus aqui. Beleza? Então vamos resolver essa questão? Vamos lá. Então vamos fazer do zero, porque programador que é programador faz do zero, né? Eu tinha um professor que ele falava o seguinte: um cara, quando ele é hacker, geralmente ele não faz uma cópia, né? Ele sempre inicia do zero, porque se ele inicia do zero, ele vai conhecer o código. Quando acontece um erro, ele já vai saber aonde que é o erro, né? Então, quando tu pega um código que outra pessoa fez, tu tem um pouco mais de dificuldade, porque não foi a tua linha de raciocínio que foi criada, foi com base na linha de raciocínio do outro usuário, quem escreveu o código, certo? Então, uma das técnicas para a gente memorizar e aprender a programar é fazer isso no papel mesmo, né? Deixar um pouco o computador de lado e escrever os teus programas primeiro em um papel. Depois que tu faz muitas vezes isso, tu acaba memorizando e isso facilita bastante, beleza? Então é uma dica que eu tenho para vocês para treinarem, para quando formos realizar nossa avaliação, vocês se saírem muito bem, beleza? Então vamos lá. Quais são as bibliotecas? Eu vou definir aqui de novo o include, né? stdio.h, nossa primeira biblioteca. Nossa segunda biblioteca é o stlib.h. Beleza? Então vou colocar aqui mais uma vez outra biblioteca, que é a nossa biblioteca da matemática, o meri.h, para cálculos mais complexos. Beleza? Vou colocar mais uma, o include. Vou colocar aqui conio.h. Beleza? E por fim, include. Vou colocar aqui a nossa biblioteca locale. Essa aqui, por sua vez, a gente utiliza para setar os idiomas. Beleza? Então vou criar a nossa função principal. Beleza? Criei nossa função principal. Eu vou estar trazendo aqui o exemplo lá do nosso salário. Certo? Cobrança. Então, só para ficar mais claro, vamos lá. Eu vou copiar isso daqui. Acho que não vou copiar não. A gente vai intercalando aqui, visualizando no navegador e visualizando na IDE. Tá, então aqui ele pede para a gente cobrar o imposto com base nessa tabela, né? Então primeiro a gente tem que declarar uma única variável, né? Essa variável vai ser chamada salário. Então vamos declarar uma variável do tipo float, né? Que vai ser sal base. Por que sal base? Salário base. Geralmente é com base no salário base que os impostos são cobrados, né? Então beleza, declarei o salário base e vou colocar um printf. E dentro do printf vou colocar um texto pedindo para digitar o salário. Então vou colocar entre com o salário desejado. Perfeito. Ponto e vírgula, vou colocar o meu scanf. Esse scanf ele vai ler do tipo float e armazenar o valor digitado na minha variável salbase. Beleza? Perfeito. Então, agora eu entro com os meus aspectos condicionais. Se somente se salbase, né, for menor que, aqui ele fala o seguinte: quem ganha até 1903, né, e 98 centavos, fica isento, né? Então vou colocar 1903 e 98 centavos. 1903,98 centavos. Deixa eu só verificar. 1903,98 centavos. Então, se o meu salário base for menor que 1903, menor ou igual, né? Ele falou até. Vamos lá. Até. Então é menor ou igual. Se o meu salário for menor ou igual a 1903,98 centavos, eu quero que apareça que eu estou isento. Então vou colocar um printf e vou colocar o seguinte: salário isento de cobrança. Beleza. Agora eu parto para a minha segunda condição. Se o meu salário base for maior que 1903,98 centavos e sal base for
menor ou igual a, vamos verificar, 2.826. Eu vou copiar aqui só para a gente não ter que intercalar. Lembrando que aqui é 99, não é 98. Tá? Então vamos lá. E o meu salário base for menor ou igual a esse valor. Lembrando que eu não posso colocar vírgulas, tá? A vírgula é uma palavra, um caractere especial, então substituo pelo ponto, tá? Posso colocar todas essas primeiras casas todas juntas, né? Do jeito tradicional, e após eu coloco o ponto separando apenas os centavos, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo se o meu salário base for maior do que 1.903,99 e menor que 2.826,65 centavos, eu quero o quê? Uma cobrança de quantos por cento? Vamos verificar. Uma cobrança de 7,5%. Então, como que eu faço essa cobrança? Vamos lá. Então, vou colocar aqui um printf. O valor cobrado é de... Beleza. Então, vou colocar aqui o meu sal base vezes... É 7,5%. Então, vou colocar vezes 0,075. 0,075. Isso. Vamos lá, um ponto e vírgula. Beleza. Então vamos lá. Aí agora vamos partir para a nossa terceira condição. Se o meu sal base, né, que é o meu salário base, ele for maior do que 2.826,66, né, um centavo a mais do que esse, e sal base for menor ou igual, vamos ver aqui qual é o valor que ele estipula para os 15%, 3.751,05. Vamos lá. Então vamos somente apagar aqui. Vamos executar o que? O valor a ser cobrado. Então vamos colocar um printf é de... Certo, vamos colocar uma vírgula, sal base vezes quantos por cento que ele está pedindo? 15%. Então vou multiplicar por 0,15. Beleza. Certo? Lembrando, galera, que eu preciso, né, onde eu chamo uma variável, definir aqui o parâmetro para saber de que tipo de variável é, do tipo float. Então tem que estar dentro do printf, o %f, para ele poder identificar e estar chamando esse valor nessa linha. Beleza? Então já definimos 1, 2, 3 condições de salário. Certo? Agora vamos para a nossa última condição. Beleza? Então vou só copiar aqui esse valor. São 22,5, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte: se o sal base ele for maior que 3.751,06 e sal base, né, for menor ou igual a 4.664,68 centavos, eu quero que, por gentileza, execute esse comando. Printf, o valor cobrado é de, vou colocar a vírgulazinha, sal base vezes 25,5. Beleza, 22,5. Então vou colocar 0,225. Beleza. Feito isso, vou colocar aqui também o meu %f. Né? Vou colocar aqui um final. Se não, né? Se tudo que eu digitar tiver inverso às condições que eu coloquei, eu quero que apareça aqui um textinho
falando o seguinte, olha, com o printf, né? Digite um valor válido. Bom, vou colocar um barra n aqui, vou colocar um barra n aqui também, outro barra n aqui, lembrando que o barra n serve para a gente estar quebrando linhas, certo? Vou setar o meu idioma, set locale, lc underline all, vírgula, português. Perfeito. Agora só nos resta colocar um system pause e também o nosso retorno 0. Beleza, então vamos lá. Então vou colocar para executar. Opa, include stdlib. Por que deu esse errinho? Vamos ver aqui. Vou botar para executar. Tá dando erro no include. stdlib. Ah, é porque eu coloquei stbleed. É stdlib. Perfeito, vamos lá. Compilar. Uai, tá dando um errinho. Vamos lá, vamos descobrir. Deixa eu remover essa biblioteca. A gente tentar descobrir esse erro. Compilar. Tá, então aqui ele já passa para essa linha aqui. Sal base. Beleza. Aqui ele está dizendo que salabise. Ah, tá, entendi. É porque aqui, ó, aqui embaixo ele te mostra aqui já o erro com base na variável que eu coloquei errado, salabise. Então vou ter que apagar aqui e colocar sal base. Vamos lá, então vamos colocar para executar novamente. Aqui também, ó, eu inverti. Na verdade, digito rápido e acaba invertendo. Sal base. Sal base, beleza, vamos lá. Vamos ver aqui também, ó, mesmo erro em todas as variáveis. Sal base. Beleza, vamos executar novamente. Certo, e aqui faltou um ponto e vírgula para a gente poder estar compilando. System pause. Por que o system pause está dando erro? System word declarado int main. Vamos aqui colocar novamente. System pause. Vamos colocar para rodar. Esses erros eles são comuns em programação, né? A gente já está acostumado. Mas a gente precisa interpretar e saber o porquê que ele está dando erro. Ele está dando erro no system pause. Certo? Então vamos lá. Int main. Uma função. Tá, então vamos ver aqui. Sal base. System pause. Compute. Ele inicia. Onde é que está terminando essa função? Deixa eu verificar aqui. Tá, então vamos copiar esse código. Vamos colocar ele em outro arquivo só para a gente ter certeza se é um bug ou um erro de sintaxe. Vamos compilar 0033. Vamos lá. Ah, ele acontece o mesmo erro. Então vamos lá. System não está declarado no scope. Vamos colocar mais o system com N, não vai. É com M mesmo. O
porquê desse erro do System Pause? Precisamos descobrir. Vamos lá. Digite um valor válido, ponto e vírgula. Eu inicio a minha condição. Um return 0, System Pause. Ó, um calquezinho aqui, ó, escrito da mesma maneira. Aqui ele vai rodar. Também não rodou. Engraçado. System. Vamos ver aqui o porquê. Deixa eu dar um Ctrl C. Vou fechar aqui, não salvar. Vou aqui abrir o meu def. Beleza, vamos lá. Colei. Vamos executar novamente. Está dando o mesmo erro. System was not declarado. Muito bem. Engraçado. Difícil saber o porquê que ele está dando um erro no System Pause. Coisas que acontecem na programação, pessoal, mas nós vamos descobrir. Vamos verificar aqui linha por linha. System Pause. Então deixa eu remover System Pause e executar. Tá. Entre com o salário desejado. Eu vou colocar aqui R$100. Salário isento da cobrança. Ó, uma coisa engraçada aconteceu aqui nesse momento. Ó. O System Pause, essa função aqui, ela serve para que essa tela preta ela fique pausada e a gente consiga visualizar. Ó. Certo? Se não tem esse System Pause aqui, ó, automaticamente quando eu executo ela aqui, ela apareceria e piscaria muito rápido. Ó, eu vou remover aqui, dar um Ctrl X, vou aqui compilar, ó, ela aparece, né? Teoricamente, né, não era para ela aparecer, ela piscaria e sumiria, porque eu não estou dando comando para essa tela aparecer e pausar aqui, né? Mas alguma coisa aconteceu na IDE para que ela o que? Pausasse. E eu não estou com o comando System Pause. Beleza? Ó, vou deixar o comando System Pause aqui novamente e vou executar. E ele dá um erro. Ó. Certo? E está dizendo que eu não declarei. Mas ele está declarado. Quando eu declaro é quando eu escrevo. Beleza? Então vamos remover, já que está dando esse bug, tá? Mas sempre coloquem o System Pause. A gente vem trabalhando com ele já há algum tempo. Beleza? Mas não levem isso para sempre. Isso daqui foi uma eventual ocasião. Eu vou até deixar ele no vídeo, não vou remover, para vocês terem ciência de que isso pode acontecer, tá bom? Então beleza, eu estou pedindo para ele entrar com salário, certo? Salários menores do que esse valor ficam isentos. Então vou colocar 900. Ó, ele sumiu. Vamos agora colocar novamente para executar. Beleza, vou colocar 900. Beleza, olha aí. Ó. Salário isento da cobrança. Por que salário isento da cobrança? Porque salários, né, menores, né, do que 1903 ficam isentos da cobrança. Então vamos colocar aqui agora um salário de 2.826,65, né? Eu vou colocar aqui 2.826. Vamos lá, executar. Puxa ele para cá. E vou colocar 2.826. O valor cobrado é de R$ 211,95, ok? Esse valor entraria com 7,5%, beleza? Então, 7,5% entraria aí nesse valor cobrado, beleza? Vamos fazer um teste agora com um salário de que venha cobrar 15%, né? Vamos pegar aqui agora. E vamos colocar 3.751. 3.751.
562. Vamos só tirar a prova. Vou colocar aqui 3.751 vezes 0,15. 562,65. Então tá correto. Tá trabalhando. Beleza? Então, galerinha, esse aí foi a resolução aí do cálculo do imposto de renda, certo? Então é uma coisa que a gente precisa de se acostumar. Lembrando que eu coloquei aqui, né, além dos aspectos condicionais e fiéis, eu coloquei aí o E, né, que me possibilita trabalhar com intervalos e também outros tipos de programas, né, vai levar em consideração a tua linha de raciocínio. Eu trouxe os intervalos para a gente ter ciência da possibilidade de aplicação dessa instrução, certo? Eu gostaria que vocês tentassem fazer, certo? Eu vou tentar reescrever o código sem o System Pause, com o System Pause, né? Vou reiniciar a máquina, fazer alguma coisa para a gente estar podendo aí descobrir o porquê que o System Pause não quis nos obedecer. Vou colocar aqui um System Pause de novo. Vamos colocar para executar. Ele está dizendo que eu não estou declarando ele. Incrível isso. Ó, não está aceitando de jeito maneira. System não está declarado no seu escopo. Uma coisa inusitada aconteceu aí. Mas faz parte da programação, galera. Deixa eu colocar aqui um /n também, certo? Vamos colocar aqui, executar novamente. Ele está dando o errinho, mas quando a gente remove ele, ele vai compilar perfeitamente, tá? Façam o código de vocês colocando aí o System Pause, tá bom? Ele vai rodar, né? Teoricamente é para ele rodar sim. Se ele não estiver acusando esse mesmo erro que aconteceu comigo aqui, pode remover ele que ele vai aparecer aqui perfeitamente. Beleza? Vamos colocar aqui 2.500, R$ 187,50. Certo? 2.500 está em qual faixa? Está na faixa dos 15%. Certo? Eu vou estar disponibilizando esse vídeo para vocês estarem assistindo e também disponibilizando aí uma atividadezinha para vocês estarem praticando, para a gente poder estar nos aperfeiçoando, certo? Conto com vocês. Lembrando que os colegas que não enviaram, enviem atividade para a gente poder estar passando feedback para vocês. As atividades valem 3 pontos, certo? Então seria bom vocês contarem com esses 3 pontos para ir com um pouco de folga para avaliação, né? Sem contar também que quando você faz exercícios você está estudando e praticando para a nossa prova. Então isso é muito bom. Beleza, galerinha? Desejo a todos um bom final de semana, bons estudos, né? Muita saúde e estou à disposição. Lembrando que a gente está junto nessa, vocês não estão sozinhos, a gente é um time e nós vamos conseguir vencer. Beleza? Tamo junto e valeu, pessoal!